Hoje nós vamos falar a respeito da história, brevíssima história de 4 homens leprosos que tomaram uma atitude corajosa, irmãos, ao mesmo tempo desesperadora, mas que saíram vitoriosos. O tema da noite é ações em tempo de crise. Até daqui a pouquinho. Muito bem, meus irmãos, ação ou ações em tempo de crise. O cenário, irmãos, da passagem que nós vamos ler pode ser descrito como um dos cenários mais trágicos da história de Israel. Aconteceu durante o período da monarquia dividida, quando o povo de Deus estava dividido em Israel, reino do norte, cuja capital era Samaria, e Judá, o reino do sul, cuja capital era Jerusalém. Era no tempo, isso aconteceu, a passagem que nós vamos ler, aconteceu no tempo do profeta Eliseu e do rei Jorão. Sabemos do seu nome porque pesquisamos.
embora o escritor do livro dos reis não mencionava o nome Jorão, enquanto até mesmo reis estrangeiros tinham seus nomes escritos, este rei não tinha boa fama e não era bem considerado pelos escritores. Isso ocorreu também durante o ministério do profeta Eliseu, ministério abençoado. Eliseu, você deve se lembrar, havia pedido a Elias que lhe fosse dada uma porção dupla do Espírito Santo na partida de Elias. Parece que ele conseguiu, dados os muitos e impressionantes milagres realizados no seu ministério. Agora, na época registrada, na narrativa que vamos ler, Israel e Arã, Arã na verdade é o nome antigo para Síria, né? Esse nome, esse reino Síria, vivia em guerra com Israel. Infelizmente, as relações entre Israel e Síria há muito tempo já não eram boas. E no capítulo anterior, no capítulo 6, o rei de Arã, o rei da Síria, Ben-Hadad, sitiou Samaria, cercou Samaria. Samaria é a capital do reino do norte, lembra? Isso significa que ninguém entrava na cidade e ninguém saía. Esse era um método comumente usado pelos exércitos nos tempos antigos, um cerco planejado para deixar os habitantes de uma cidade mortos de fome e reduzi-los, baixar sua moral, enfraquecê-los, de modo que eles não pudessem resistir a uma possível invasão. No capítulo 6, verso 25, nós somos informados, irmãos, que a fome durou tanto tempo que a cabeça de um burro custava 80 ciclos de prata. Isso significa aproximadamente $350 no dinheiro de hoje. Já parou para pensar? Primeiro que eu acho estranho que alguém venha comer cabeça de burro, mas daí para pagar quase R$2.000 no dia de hoje por uma cabeça de burro já era demais. Bom, isso não vem ao caso, mas foi assim a situação horrível. Ao ponto, irmãos, de que duas mulheres chegaram a combinar entre si de que um dia elas comeriam filho de uma e no outro dia comeriam o filho da outra. O fato é que isso aconteceu. Um dos filhos serviu de alimento, mas quando foi no dia da outra mulher entregar o seu filho, ela não conseguiu, e isso virou uma demanda jurídica, né? Isso foi parar nas mãos do rei, esse assunto, essa divergência, e o rei se veste de pano de saco, rasga suas vestes, né? E fica numa situação deplorável, uma situação difícil. Ele rasgou seu manto, o rei de Israel, mas não em arrependimento. Ao invés de reconhecer que aquela adversidade foi um grande julgamento de Deus por Israel ter abandonado a aliança com o Senhor, está lá em Deuteronômio 28, verso 53, as consequências de abandonar a aliança com o Senhor. Ao invés de se arrepender, ele simplesmente ficou com raiva e direcionou a sua raiva para o profeta Eliseu. Fez um juramento diante de Deus que cortaria a cabeça de Eliseu. Bom, a nossa passagem então começa a partir do momento em que o rei Jorão chega à casa de Israel. E Eliseu, sendo o profeta que era, sabia já de antemão que o rei estava vindo ao seu encontro e o que o rei pretendia fazer. Mas ao invés de uma repreensão ardilosa, ao invés de uma repreensão severa, bem merecida, devo acrescentar, Eliseu dá ao rei algumas notícias interessantes, ótimas notícias. A leitura agora, irmãos, é segundo livro dos Reis, capítulo 7, o verso de número 1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã a estas horas mais ou menos dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém o capitão a cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Eliseu disse: ouça a palavra do Senhor. Em outras palavras, a fome terminará e a comida voltará a ser abundante. Tanto que nós não estamos falando aqui de uma redução gradual de preços. O profeta está dizendo em nome de Deus que no dia seguinte grãos e farinha seriam vendidos a preços completamente normais. É como se chegássemos num supermercado. Na época o mercado acontecia na entrada da cidade
Isso quer dizer que a vida voltaria ao normal, eles não ficariam mais confinados, mas a vida voltaria ao normal, comercializando as coisas, e também os preços voltariam ao normal. Significaria como se hoje a gente pudesse entrar no mercado e comprasse o nosso pacote de arroz aí por 12, 13, 14 reais ou 10 reais, a gente comprasse ainda mais barato por 5 reais. Mais ou menos era essa a notícia. A pergunta é: Israel merecia tal milagre? De jeito nenhum. É evidente que a partir da leitura do livro dos Reis e do livro de Crônicas, nós sabemos que o povo judeu não estava andando com Deus. Para ser sincero, eles não mereciam esse milagre. Lembre-se também de que não é de Jerusalém que nós estamos falando, é de Samaria, a capital rebelde do Reino do Norte. Alguém poderia entender por que Deus está vindo em defesa de Jerusalém, mas vir em defesa de Samaria seria um tanto quanto difícil. Então, por que Deus resgataria um povo rebelde? Porque Ele escolheu, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, Ele faz o que quer. Afinal, se Deus apenas resgatasse os merecedores, onde nós ficaríamos, na verdade? Você e eu poderíamos, de repente, dar um beijo de despedida para Samaria e deixar que eles fossem destruídos. Mas Deus não pensa como a gente. Falando através do profeta, Deus promete um milagre. Agora, o oficial do rei duvidou. O oficial da realeza não acreditou. Um cinismo declarado. Agora, enquanto uma certa dose de ceticismo pode proteger um homem de ser aproveitado, enganado por alguém, ali era um homem de Deus falando, era Eliseu falando, o que provocou, irmãos, uma reação bastante severa. E Eliseu diz que aquele homem veria o milagre, mas não se aproveitaria do milagre. Cair no cinismo, irmãos, no ceticismo, na descrença, é algo muito perigoso para nós. Agora vamos para o verso de número 3 e 4. O verso 3 e 4 diz: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Agora, 4 leprosos à entrada da porta. Eles disseram um ao outro: por que ficaremos sentados aqui? Vamos entrar. Vamos para cima do exército dos sírios. Não fica muito pior do que ter sido nada é pior do que ter sido leproso nos dias de Israel, nos tempos antigos. A palavra lepra, para você ter uma ideia, significa, ou tem a mesma raiz da palavra problemas em hebraico. E os leprosos eram párias completos da sociedade, foram temidos e odiados por causa da ameaça de contágio. Mais do que isso, a lepra era considerada por muitos, como uma maldição divina sobre um homem. E é por essa razão os leprosos eram geralmente pessoas alvo de desconfiança. E pensavam, irmãos, que as palavras proferidas a um leproso deveriam ser as piores possíveis a fim de mantê-los afastados. Esses 4 leprosos estão sentados do lado de fora dos portões da cidade e de repente se dão conta de que eles não têm nada a perder. Eles não podem entrar na cidade, são leprosos. Dentro da cidade também há fome horrível. E não podem simplesmente ficar sentados ali e também morrer. Então eles percebem que tem apenas uma opção que não garante a morte: sair para o campo do exército e render-se aos sírios. A possibilidade era morrer, mas também era apenas uma possibilidade. Mas ficar ali era a morte certa. Se os sírios os deixassem viver, pelo menos eles poderiam comer e permanecer vivos. Se os sírios os matassem, eles morreriam um pouco mais rápido. É incrível quanta clareza, irmãos, você pode ter quando está sem opções. Falamos sobre contar o custo na hora de tomar decisões, mas quando nós, irmãos, estamos no momento em que nós não temos outra alternativa, parece que a escolha fica mais fácil. Quando nós chegamos ao fim, é exatamente nesse momento que Deus realmente nos conhece. Esses 4 leprosos jogaram a cautela ao vento. Eles tomaram o único curso de ação lógica que lhes restava. E nós, irmãos, ficamos surpresos com o que aconteceu.
Olha o verso 5 e o verso 7. Levantaram ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e cavalos e ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra os reis dos heteus, contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. É mais ou menos o seguinte, irmãos, o exército inimigo estava acampado e Deus fez com que eles tivessem um outro tipo de milagre, um milagre de audição. O exército inimigo ouviu um exército chegando, os heteus e os egípcios e mais o exército de Israel chegando até eles. Mas nada disso estava acontecendo, o exército inimigo simplesmente ouviu. O som estrondoso daquele exército fez com que os sírios batessem em retirada, sumissem. Irmãos, quando esses 4 leprosos chegaram à periferia do acampamento, entraram em uma tenda, comeram e beberam, e dali levaram prata, ouro, roupas e foram escondê-los. E eles voltaram a entrar em outra tenda e ali levaram. Isso aconteceu no verso 8 e 9. Não estamos fazendo certo, eles pensaram. Esse é um dia de boas novas, eles disseram um com o outro. Não podemos ficar em silêncio. Não podemos esperar até a luz da manhã. O castigo vai vir sobre nós. Mas o castigo, irmãos, não é o medo dos sírios, mas é a responsabilidade diante de Deus de avisar o seu povo de que eles poderiam vir em segurança. Era a última coisa que os leprosos esperavam encontrar, um acampamento totalmente abandonado e cheio de comida e cheio daquilo que eles precisavam. O versículo 10 e 11, irmãos, diz que eles chamaram os porteiros da cidade e disseram tudo o que eles haviam visto. Muita gente duvidou deles. Lembre-se, eles são leprosos, ninguém os quer na cidade. Então eles chamaram os porteiros e anunciaram as notícias incríveis. Sabe, eu realmente gosto desses leprosos. Cada vez que eles têm uma realização, eles agem. Cada vez que eles têm uma oportunidade, melhor dizendo, eles agem sobre ela. Primeiro eles perceberam que não tinham nada a perder e entraram no desconhecido. E viram como eles foram recompensados. Então eles perceberam que não deveriam guardar as coisas só para eles, as boas novas só para eles. Mas eles agiram anunciando aos portões da cidade. Homens menores teriam coletado o máximo de ouro e para si mesmo. Mas homens maiores, os leprosos, resolveram dividir a bênção. O rei, irmãos, se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vou lhe contar o que os arameus fizeram conosco. Eles sabem que estamos com fome, portanto eles saíram do acampamento para se esconder no campo, e quando nós sairmos ao encontro do acampamento, eles vão sair do campo e vão nos matar. Há duas dinâmicas acontecendo aqui. Lembre-se de que os leprosos eram frequentemente considerados amaldiçoados por Deus e geralmente não eram confiáveis. Mas o rei não era um homem piedoso e crente. Imediatamente, o rei Jorão pensa no pior. Não pode ser o que parece ser. Tem que haver um problema. É um truque. Não esqueça que Eliseu havia prometido apenas um dia atrás que no dia seguinte Deus proveria comida em abundância. Aconteceu como prometido, mas o rei não está disposto a acreditar. Isso é cinismo no trabalho de Deus. Eu posso até ouvir aquele rei dizer: ninguém vai me fazer de bobo, todos vamos morrer de fome, mas pelo menos não seremos enganados. Quão patético é isso, irmãos? É o cinismo orgulhoso que pode ser mortal. Eu quero dizer que a cada momento que o rei Jorão se atrasava, mais gente morria na sua cidade. Qual seria o custo daquela inanição, daquela fome? Milhares e milhares de vidas. Agora, atente para o verso 13 e verso 14. Verso 13 e 14. Então um dos servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas, que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após os exércitos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes de armas que os sírios na sua pressa tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei.
O rei enviou mensageiros, enviou cavalos, alguns que sobraram, daqueles que eles não haviam comido, obviamente. 5 cavalos que restavam na cidade. O que aconteceu com os outros? Foram comidos. Então eles viram aquela situação, foram atrás, perceberam que o milagre havia acontecido, e depois todo Israel foi até o acampamento dos sírios e aproveitou dos despojos daquilo que eles deixaram. Isso tudo aconteceu, irmãos, porque o relato dos leprosos havia sido feito, havia sido confirmado, e agora eles podiam desfrutar de um grande milagre. O povo saiu, espalhou o acampamento dos arameus, ou dos sírios. Então foi vendida uma medida de farinha fina por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. Israel foi salvo, foram poupados. A profecia de Eliseu foi cumprida com a palavra e a beleza e a clareza de conforme ele havia colocado. Não precisaram levantar um dedo, não guerrearam por nada, simplesmente o milagre aconteceu. Agora, irmãos, diante dessa história, quais são assim os personagens descritos aqui? Nós temos o profeta Eliseu, nós temos o rei Jorão, nós temos o oficial do rei, o braço direito do rei, nós temos o exército numeroso dos sírios, nós temos o povo de Israel ali trancado, o povo de Samaria trancado entre seus muros morrendo de fome. Mas nós temos os 4 leprosos, que são os nossos protagonistas aqui dessa história. E o que é que eu e você, irmãos, podemos extrair? Claro que nós já temos aprendido alguma coisa, mas eu quero aqui rapidamente colocar para vocês o que é que eu, pelo menos, aprendo dessa história. Quais são as ações em tempo de crise que eu aprendo com esses 4 leprosos? A primeira delas, irmãos, é que em tempos de crise, quem é que vai vencer? Pessoas, anote, pessoas que sabem o que é padecer. Os heróis desse tempo de crise não são grandes homens da história. O herói dessa passagem não é o rei Jorão, não é o braço direito do rei, e nem mesmo, irmãos, me parece o profeta Eliseu como o grande protagonista. São 4 leprosos, cuja vida era de padecimento, de dor, de segregação, de escassez de alimento. Para vivermos nesse tempo de crise, onde tudo fica muito difícil, irmãos, nós precisamos aprender, irmãos, que as pessoas que passaram por privações, por humilhações, por circunstâncias difíceis, pessoas que, diria na linguagem popular, pessoas sofridas, são pessoas que vão vencer em tempos de crise. Infelizmente, para muitos que não têm nenhuma experiência de escassez, que só soube viver na abundância, que só soube viver sobre o muito, talvez não consiga, irmãos, vencer em tempos de crise. Onde a crise provoca situações desesperadoras, muita gente perde a sua razão, perde a sua sanidade. Para enfrentar situações de crise, precisamos de gente que saiba viver sem status. E assim esses 4 leprosos sabiam viver. A outra coisa, irmãos, que eu aprendo com eles, que a discriminação, a segregação, a falta de reconhecimento não foi empecilho para eles resolverem alguma coisa para si mesmos. A mensagem da palavra de Deus é a mensagem do desapego. Para vivermos em tempos de crise, nós precisamos ter no coração e na alma a ideia de que nós não possuímos as coisas, porque senão a gente fica muito infeliz. A outra lição que esses 4 leprosos me dão, a fim de que eu possa agir em tempo de crise, é que para viver nesse tempo tem que ser pessoas que entendem que a ação é a única maneira digna de enfrentar a crise. A indolência, a morbidez, a apatia, os braços cruzados, a negligência, a indiferença, a preguiça é terrível. Esses homens perguntaram a si mesmos: por que nós vamos ficar aqui e morrer? Vamos enfrentar a morte sem ação? Vamos morrer sentados na indiferença e morrer de forma indigna? A única maneira de enfrentar a tragédia é com ação. Ação de amor à vida, ação de luta contra o mal, ação de serviço. É a única maneira digna de se enfrentar situações deprimentes e difíceis. A igreja passa por problemas
Eu quero dizer uma coisa para você, nesse momento de crise é que nós realmente vamos nos despertar e que vamos também descobrir quem realmente se importa com a igreja do Senhor e quem realmente se importa com aquilo que a igreja vai ou não fazer. Terceira coisa, irmãos, tem que ser pessoas que entendem que a vida tende a melhorar. Do ponto em que está, tende a melhorar. O cristão é a pessoa, irmãos, que acredita no poder de Deus e nos milagres de Deus. São pessoas, irmãos, que quando tomam decisões, quando resolvem agir, podem, irmãos, estar fazendo parte do grande projeto de Deus. Veja, quando aqueles homens se levantam, houve uma ação da parte de Deus de fazer com que o exército inimigo ouvisse um som de um exército vindo até eles e eles ficaram apavorados. Enquanto aqueles leprosos estavam agindo, Deus estava agindo também e fazendo aquilo que Deus pode e sabe muito bem fazer. A vida de um cristão é a vida de alguém, irmãos, que já está sentenciado a vencer, programado para vencer a morte também. A morte já não é mais nossa, não nos apavora mais. Por quê? Porque nós aprendemos a viver sem a posição, sem o status, sem a busca desenfreada por ser bem requisitado, bem visto neste mundo. Nós, como diz o apóstolo Paulo, já estamos mortos para viver a vida em Cristo Jesus. Em último lugar, pessoas que vão vencer nesse mundo são pessoas que vão ter o discernimento de entender o kairos de Deus. O kairos de Deus, kairos é a palavra tempo, mas é uma palavra que tem a ver com o tempo que vem da parte de Deus, com o tempo certo das coisas. A palavra cronos significa esse tempo matemático, medido em horas, em minutos, em dias, assim por diante. Mas o kairos de Deus é o tempo certo de Deus, o tempo da oportunidade, o tempo próprio, o tempo oportuno. Só estes podem viver nessa conjectura que nós estamos vivendo. Eles poderiam ter esperado o amanhecer, mas não, já partiram no crepúsculo, porque entenderam, souberam interpretar, esperaram até quando puderam esperar, mas agora chegou a hora. O tempo de Deus nem sempre é o melhor tempo para nós. Eles partiram no momento até mesmo inoportuno do ponto de vista de uma viagem. O tempo de Deus pode vir vestido como absurdo, como improvável, como utópico. Para muita gente, esse tempo pode ser de crise para a igreja, mas para aqueles que têm fé, pode ser o grande tempo da oportunidade para a igreja repensar suas atitudes, suas estratégias, para você repensar sua vida espiritual com Deus, para você repensar o seu tempo com Deus, para ver onde estão as suas bases. Quem sabe se você está esfriando na fé, talvez seja também porque você não mantém na sua vida regularmente uma vida de oração, de propósito, de busca da palavra. Quando estes fracos homens se levantaram com fé em nome de Jesus, Deus se levantou também e saiu adiante deles. Aleluia! É a vitória do fraco, é a graça que se aperfeiçoa na fraqueza. Pensa nisso. Em último lugar, irmãos, para a gente concluir, aqueles leprosos nos dão uma grande lição. Quando eles chegaram no acampamento dos sírios e viram que tudo poderia ser pego, estava abandonado, eles pegaram para eles comeram, eles beberam, mas depois pensaram, olha, nós não podemos ficar com essa notícia só para nós. Essa bênção não pode ser somente nossa. Eles resolveram voltar para a cidade, chegaram lá nos muros da cidade. Mesmo para a gente que não os queria lá, eles resolveram partilhar da bênção recebida. Isso para mim, irmãos, é um simbolismo do evangelismo. Quando nós recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, a boa notícia veio para o nosso coração. Nós não podemos ficar somente com ela, somente para nós. Precisamos partilhar do Evangelho e levar o Evangelho a toda criatura. Nós somos e devemos ser como esses leprosos, que um dia, irmãos, foram atingidos, foram alvos da graça e do amor de Deus em Cristo Jesus, receberam de bom grado o Evangelho, fomos salvos e agora precisamos, irmãos,
passar essa boa notícia para os outros. Tem gente morrendo de fome, tem gente morrendo de fome literalmente, tem gente morrendo de fome espiritualmente. Gente que está afastada de Deus e que não conhece a Deus e que não conhece ainda Jesus Cristo. É a nossa responsabilidade, assim como aqueles leprosos fizeram. Em nome de Jesus, vamos agir em tempo de crise. Deus abençoe todos vocês, fiquem com Deus. Vamos fazer uma oração. Pai, muito obrigado pela tua bondade, graça e misericórdia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é viva e verdadeira. Com essa história, Deus, diante de tantos personagens, percebemos o teu agir. E quero pedir, Senhor, que aqueles que estão me ouvindo nessa hora possam, Pai, ter sua fé alimentada e possam agir, possam levantar o seu semblante, ó Deus, levantar de onde está, literalmente, ó Deus, e rumar, Senhor, para lutar novamente, para enfrentar novamente aquilo que precisa ser enfrentado. Eu não sei qual é a dificuldade que eles têm em suas vidas, mas o Senhor sabe. Que, ó Pai, nós possamos levantar vitoriosamente em Cristo Jesus com fé e permanecemos, ó Pai, vitoriosos e desfrutarmos da bênção do Senhor. E que, ó Pai, também possamos partilhar, possamos dividir e possamos levar o Evangelho a toda criatura, assim como o Senhor nos ordenou. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe. Vamos agir em tempo de crise. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, bem como as consolações que vêm do Espírito Santo de Deus, e sejam com todos vocês, não só agora, mas para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe.